Bem-vindos a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. E hoje nós vamos falar de desmistificando o financiamento imobiliário e financiamento de construção. Então a gente vai entender essa diferença quando é imobiliário, quando é construção, quando que cada um pode fazer o que. Gente, eu tô adorando, porque a gente fez um monte de episódio com o arquiteto, com o engenheiro, falando de construção. Mas o povo precisa de dinheiro, né? Exatamente. Então vamos fazer agora como que faz para quem não tem um caixa pronto, conseguir realizar todos esses outros episódios que a gente fala de fundação, de estrutura e tudo mais, porque o dinheiro faz parte do jogo, né? Sim. Muito. Então eu vou apresentar para vocês os nossos super convidados de hoje. Pedro Pecoraro é atualmente empresário com 18 anos de experiência no setor bancário. Ele exerceu a função de gerente geral do Banco Bradesco, onde atuou por quase 15 anos. Pedro é graduado em administração e possui pós-graduação em gestão estratégia de negócios. Atualmente, Pedro atua como correspondente negocial da Caixa Econômica Federal, com escritórios localizados em Bragança Paulista e Atibaia. Seu propósito é realizar sonhos por meio do financiamento imobiliário, financiamento de construções e linhas de crédito de consórcio da Caixa Econômica Federal. Além de suas atividades no setor bancário, Pedro também atua no mercado imobiliário, realizando construções de casas de médio e alto padrão. Ele é também um palestrante atuante, compartilhando seu conhecimento e experiência no setor. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, falando com a sua audiência. E espero que a gente possa ajudar o pessoal a comprar a sua casa, a realizar o sonho da sua construção, resolver problemas. Nós estamos aqui para isso. E obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Mas ele não veio sozinho. Ele trouxe a Patrícia. Sim. Patrícia Borini possui uma vasta experiência de 15 anos no setor bancário, tendo atuado como gerente geral no Itaú por 9 anos. É formada em administração e possui pós-graduação em mercado financeiro e de capitais pelo Mackenzie. Atualmente, Patrícia atua como correspondente negocial da Caixa Econômica Federal, com escritório aqui em Atibaia. Seu objetivo é concretizar sonhos por meio de financiamento imobiliário, financiamento de construções e linhas de crédito de consórcio da Caixa Econômica Federal. Além de sua atuação no setor bancário, Patrícia dedica-se a facilitar o acesso a financiamentos e contribuir para a realização de projetos imobiliários de seus clientes. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Espero que a gente possa aí contribuir com bastante informação para a realização de sonhos, para investidores. Muito obrigada. Então ela já deu um spoiler aqui. Quer dizer que investidor pode ter interesse nisso também? Pode, tem. Eu aqui achando que era só a pessoa que quer comprar a primeira casa própria. A gente tem aí outras possibilidades, então? Tem bastante público investidor que utiliza recursos do financiamento para conseguir fazer esse investimento e dar mais retorno para ele. Deixa eu só fazer uma conta rápida aqui antes da gente apresentar o Pod Prosa. Ele olha quanto que vai dar de lucro para ele os investimentos que ele tem, ele olha quanto ele vai pagar de juros e ele percebe Com que, certeza. De repente, um financiamento é mais inteligente do que ele sacar o investimento dele antes da hora, ou, enfim, deixar rendendo lá por mais tempo. É nessa linha de raciocínio? É nessa linha. Gente, eu já estou pronta para ser uma investidora, já tenho raciocínio de investidora, eu só não sei ainda como que eu consigo esse dinheiro na Caixa Econômica Federal. Isso é fácil, isso a Vou gente vai aprender resolver hoje? rapidinho. Então deixa eu contar pra vocês o que é o Pod Prosa de Engenharia, esse nosso podcast. Nós estamos aqui para trazer conhecimento, informação. Então, tanto que a gente tem falado de construção, o que realmente acontece na obra, engenheiros, arquitetos, tantos convidados que a gente teve. E, poxa vida, né? O financiamento faz parte disso, né? Porque boa parte das construções são financiadas. Exato. E boa parte das pessoas gostariam de saber como funciona um financiamento. Então, por isso que eu acho que a presença de vocês aqui é tão interessante hoje. E muito poderá agregar para quem está em casa assistindo e deseja iniciar uma construção. Ou fiquei sabendo até que dá para fazer quando já está no meio da obra, né? Obras em andamento também. Isso aí. Então, eu acho que a conversa hoje vai render. Vai ser Bastante. super legal. Deixa eu aproveitar para me apresentar.
Eu sou Adriana Duarte Sintra, engenheira civil aqui da DIC Regularização de Edificações. E nós podemos fazer o seu planejamento tributário desde o início da obra. Então, se você vai fazer uma obra financiada e vai usar aqui os nossos super correspondentes da Caixa para te ajudar, você pode já procurar a DIC para a gente já fazer um planejamento tributário do seu INSS de obra, para que você possa reduzir esse imposto de 50% a 70%. Então, vem para a DIC que a gente vai te ajudar a já reduzir para você chegar lá na última parcela, aquela que precisa, para poder fazer a verbação, começar a quitar esse parcelamento, a gente já consegue começar agora, tá bom? Não deixa para depois não, vem aqui para a DIC. E põe na câmera central para mim, Gui. Vamos falar sobre os nossos patrocinadores, que aqui na DIC nós não chamamos de patrocinadores, nós chamamos de acreditadores, porque são pessoas que estão acreditando nesse projeto que só está começando. Então, conheça os nossos acreditadores e mais que isso, consulte os nossos acreditadores, vejam o que eles têm para oferecer, faça cotações com eles para que a gente consiga cada vez mais aumentar as informações que a gente consegue trazer através do Podprosa. Gui, solta os nossos patrocinadores. Matrix Assessoria Contábil. Se você precisa de serviços contábeis de qualidade para profissional autônomo ou empresa, a Matrix Assessoria Contábil é a escolha certa. Com soluções personalizadas e eficientes, eles cuidam da contabilidade e consultoria do seu negócio com a confiança que você merece. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 11 2447 7818 e transforme sua gestão contábil com a Matrix. Aço Forte, representante oficial da Gerdau em Atibaia e região. Especializada em aço e ferro, a Aço Forte oferece produtos de alta qualidade, possui frota própria, garantindo mais agilidade e rapidez na entrega. Nosso produto é o aço, nosso forte é você. Solicite seu orçamento gratuito pelo WhatsApp na loja 1 11 4757 2020 e na loja 2 11 4412 40 84. Aproveite momentos incríveis com Tarde na Represa com o Rafael. Curta uma experiência única de lazer em conexão com a natureza a bordo da lancha Dom Pietro, uma Fokker 255 aqui na represa de Nazaré Paulista. Passeios exclusivos para famílias e amigos com churrasqueira, cabine, banheiro e muito mais. Agende seu horário com Rafael pelo 11 97426 3666 e viva essa aventura inesquecível. Conheça a DIC Redução INSS Obra e Regularização de Edificações. Precisa regularizar sua edificação e reduzir os custos com o INSS da obra? A DIC é especialista em soluções eficientes para a sua construção. Com a expertise da engenheira Adriana Sintra, sua obra estará em boas mãos. Vamos juntos planejar e reduzir seu INSS de 50% a 70%. Entre em contato agora através do 11 971 20 8494 e garanta a parceria ideal para a sua construção. Transforme seu conhecimento com o Enriquecendo com o Cero. Quer se tornar um aferidor de obras e aprender a regularizar obras na Receita Federal e reduzir custos de INSS? O curso online Enriquecendo com o Cero oferece todas as ferramentas para você se destacar no setor. Saia do óbvio na engenharia e arquitetura e torne-se um aferidor de obras. Comece a enriquecer com o Cero. Entre em contato pelo 11 97120 8494. Torne o seu projeto realidade na DIC Studio. Está procurando um estúdio aconchegante para suas gravações? A DIC Studio oferece infraestrutura para podcasts, vídeos e muito mais. Tire seu projeto audiovisual do papel e transforme em realidade. Vem criar com a gente! Agende sua gravação no 11 97105 8495 e eleve o nível das suas produções. Vamos então começar o nosso episódio de hoje e eu estou muito curiosa que eu quero saber um monte de coisa. Sim. Legal. Então, quem pode conseguir um financiamento? Que tipo de pessoa consegue? Qualquer pessoa consegue? É assim, existem dois tipos de financiamentos hoje, os mais tradicionais, né? Financiamento de imóvel pronto, né? Que a Patrícia é especialista nessa área, e financiamento de construção, né? Certo. Construção, eu sou apaixonado por construção, eu falo em casa, né? Filha, olha esse terreno,
não tem nada. Daqui a pouco vem um engenheiro, um arquiteto, faz o desenho da casa, daqui a pouco você vê aquela casa se transformando e daqui a pouco uma família abençoada morando lá. Então eu sou apaixonado por construção, comecei a construir a minha primeira casa há 10 anos atrás, e aí eu tive um retorno super bom nessa primeira casa que eu construí. Falei, parece que o mercado é bom, então deixa eu entrar nesse negócio aqui. E assim, é legal você ver a transformação, né? De algo que não tinha nada, era uma terra, né? Um pedaço de terra que se transforma num lar, né? Então eu sou apaixonado por construção. E é muito interessante que você percebe que ele pensa não no... Claro que a gente é investidor, a gente vê lucro, né? Mas... a possibilidade de ter um lar para uma família, né? Sim, eu acho que legal. quando a pessoa enxerga as coisas por esse prisma, quando você enxerga que a sua contribuição no mundo ajuda outras pessoas, nós, profissionais, ficamos muito mais realizados e conseguimos ir muito mais longe do que a pessoa que só visa o lucro. É trabalhar com o que gosta, né? E conseguir ser uma forma de transformação para as outras pessoas. Exato. Né? Ajudar as outras pessoas. Isso não tem preço. E o que vocês fazem é sensacional, porque o grande sonho do brasileiro é a casa própria. Sim. Exato. Claro que primeiro ele compra um carro, mas o grande sonho do brasileiro é a casa própria, que o carro é mais acessível, É mais fácil de barato, comprar, é mais barato. Sim. Mas né, o que todo pai sonha em deixar uma casa pro filho, né? Pra Sim. saber que essa criança tá amparada. É uma segurança, É uma tranquilidade. uma tranquilidade, né? Sim. Então, vocês trabalham muito mais do que financiamento. Vocês trabalham com realização do sonho mesmo, Sim. né? Exato. Acho que o setor de vocês é realmente o mais sonhado. É até que engraçado, existe. quando a gente inicia o processo e vem com já o pré-aprovado para o cliente, muitas das vezes eles vêm e falam, nossa, eu já posso começar a sonhar agora. Então, assim, manda coração, sabe? Então, realmente, a gente está lidando com sonhos, né? Então, é bem legal essa parte. A responsabilidade é grande, mas quando a gente ama o que faz, o negócio flui e o resultado é consequência de um bom trabalho, né? Sim. Então, se a gente presta um bom trabalho, com seriedade, o resultado vem. Isso é natural. E aí, você construiu sua primeira casa com 10 anos, você viu que foi incrível, maravilhoso, e você falou, poxa, esse mercado promete. Sim. Eu tive um lucro, assim, extraordinário nessa primeira casa. Falei, gente do céu, se eu soubesse antes, eu era novo, né? Tinha 10 anos atrás, eu tinha 27 anos de idade. Foi quando eu casei, construí minha primeira casa, e aí o banco me transferiu, eu acabei vendendo essa casa rápido e tive um lucro super alto. Eu falei, meu Deus, eu vou entrar nesse negócio. Nem foi investidor de propósito, então. Não, foi sem querer. Do nada. Eu sempre fui um bom vendedor, né? Eu vendo tudo, né? Eu só vendo minha esposa e minhas filhas. O resto eu vendo tudo. E aí eu falei pra minha esposa, eu vou começar a tirar foto e vou começar a anunciar essa casa, né? E era a primeira, você tem aquele Paixão, apego, né? E tal. Mas o negócio virou, eu falei, não, eu vou entrar nesse negócio aqui. E aí a gente começando a fazer, né? Aí como você perguntou, como é que faz o financiamento imobiliário? De onde eu começo, né? Simples. A nossa presença aqui hoje, Adriana, é mostrar para o pessoal que está em casa, que está nos assistindo, que é muito simples você fazer um financiamento imobiliário. Então, qual é a primeira etapa? Deixar o crédito pré-aprovado, né? Como que ele vai fazer isso? Ele precisa ir aonde? A gente atende pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, documentação pode ser enviada pelo WhatsApp, o atendimento a gente faz de forma humanizada, personalizada, né? Dando orientações para o cliente, tirando todas as dúvidas, né? Com relação, posso dar entrada com fundo de garantia? Não posso, tem as regras, a gente tira todas as dúvidas. Tudo assim de modo online, prático, né? Falando de valores, a partir de quanto de salário de uma família elas podem começar a pensar em mandar mensagem para vocês? Legal. É assim, a parcela, via de regra, não pode passar de 30% da renda bruta comprovada, tá? Então, qual é o valor mínimo de financiamento? R$50 mil. R$50 mil a gente sabe que não compra nada, né? Então, qual é o valor máximo? Não existe, não tem teto, não tem limite, né? Então, desde que a parcela do cliente não ultrapasse 30% da renda bruta comprovada, a gente pode fazer o financiamento sem limite de valor, tá? É lógico que assim, o cliente ele precisa comprovar uma renda formalizada. O que é renda formalizada? Quando o cliente ele é CLT, ele é funcionário de alguma empresa, é o Olerite que ele vai nos apresentar, tá? E quando ele é autônomo? Quando ele é autônomo, empresário, qual é a forma que um autônomo tem, um MEI, né? Um empresário que tem uma MEI, qual é a forma que ele tem de comprovar renda? Através da declaração de imposto de renda pessoa física. Tá? A Caixa, é importante dizer, a Caixa só financia imóveis para pessoa física,
pessoas jurídicas nós temos linhas de consórcio. E aí, Tá. ele apresentando essa declaração de imposto de renda, nós vamos apurar a renda dele e já mandar para pré-aprovação, para análise de crédito mesmo oficial. E em 24 horas, nós já temos o retorno. Rápido assim? 24 horas. a gente já Tem o valor retorno. que aprovou, tudo certo. Tem corretor que fala assim, Pedro, eu preciso dessa aprovação para hoje. Não tem problema, vamos correr aqui, passa na frente ali. Porque venda é um negócio rápido, né? Não pode deixar esfriar a venda, né? Então a gente já, em casos de exceções, já passa na frente, né? E já dá a resposta para o corretor ou para o cliente, às vezes no mesmo dia. Então, deu a resposta, está pré-aprovado tal valor, que é o crédito, é a primeira etapa, a gente entra com pedido de vistoria no imóvel, né? Isso a gente está falando um pouquinho de financiamento imobiliário tradicional. Depois nós vamos falar um pouquinho de financiamento de construção, tá? Para o pessoal entender. E aí, né, Paty, a gente pede a vistoria. Sim, a vistoria, o engenheiro vai fazer a vistoria no imóvel. Que é o engenheiro do banco. Disso, Engenheiro da Caixa credenciado Econômica. Caixa Econômica, Exatamente. E a gente pode seguir com um financiamento de até 80% do valor avaliado pelo engenheiro, tá? A Caixa não financia 100%. Só em casos de construção em terreno próprio, Tá. tá? Que daí O também a gente terreno vai falar. entra com uns 20%. Exatamente, imagino. tá? Sobre as linhas de financiamento, se for só o terreno, a Caixa financia até 80% também do terreno, tá? A gente financia também imóveis comerciais até 70%. Tem uma vasta linha aí de financiamento imobiliário, né, na Caixa. Tem a linha de construção mais a aquisição do terreno junto até 80%. E temos a linha também de construção em terreno próprio, que é até 100%. Então, conforme o caso e a necessidade específica do cliente, vocês vão analisar. Exato. E para aquele caso, vocês vão propor a melhor solução. Exato. Assim como taxa, né, relacionamento, existe a possibilidade do uso do fundo de garantia, que tem algumas regras, a gente já vê essa questão também. Então, também a Caixa tem a linha, né, Minha Casa Minha Vida. Tudo isso a gente que vai ver para o cliente, a gente sempre apresenta a melhor solução do que enquadra. Ah, mas não é chato, burocrático, cheio de papel, que a pessoa nunca vai conseguir na vida? Imagina. Não. Não. É muito fácil, tá? Inclusive em termos de documentação é simples, tá? São 4 documentos que a gente precisa apenas para aprovar o crédito, tá? RG, comprovante de residência, o comprovante de renda e certidão de nascimento e casamento. É isso. Gente, eu vou entrar com um negócio Ju. desse também. Por favor, né? Eu tenho esses 4 documentos É aí. isso. Por favor. Exatamente. E então, assim, o processo é rápido. De 15 a 20 dias a gente já está assinando o contrato, tá? Então, quando pensa, financiamento, é burocrático, não. Realmente, a palavra é desmistificar essa questão. Você até comentou, né? Essa questão de investidor, ou quem financia, né? Hoje, existe uma estatística que de 10 vendas de imóveis, 7 são financiadas. Tá? Boa. E dentro desses 7 que são financiados, 70% é feito na Caixa Econômica Federal. Muito interessante. Você tem ideia do porquê? Por que a Caixa domina 70% dos financiamentos imobiliários no Brasil? 70% é Caixa. Os outros 30% são todos os outros bancos. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e tal. Por que você acha, Adriana, que a Caixa detém 70% do mercado? Por causa do FGTS? FGTS vai ter o acesso nos outros bancos também. Mas, primeiro, taxa. É a menor taxa de mercado. Ninguém bate a taxa de juros. Mesmo? Mesmo. É o Pode botar portfólio. em todos os bancos. Aquela que... Gente, eu tô aqui pra defender vocês como se eu fosse cliente. Eu tô perguntando tudo que um cliente pergunta. Pessoal, comenta aí se vocês já viram alguém que teve uma taxa mais baixa que a Caixa Econômica. Pode comentar aí que eu vou a fundo. Esse garante? Esse garante pra estar falando assim? A gente até brinca, quando a gente trabalhava na concorrência, Verdade. no banco concorrente, eu cansava de perder negócio pra Caixa Econômica Federal. Eu também. Cansava. Imobiliário. Agora eu não perco pra mais ninguém. Agora, meu bem. Agora taxa. juntou atendimento com taxa, Pedro. Agilidade. Agilidade. E o que torna a Caixa 70% dona desse mercado são as taxas, então. Principalmente a taxa de juros. Exato. E também o vasto portfólio, né, que temos de produtos no caso. Que muitos bancos, por exemplo, tem banco que não financia terreno. Tá. Tem banco que financia terreno, mas um percentual menor. Então, né?
exclusividade Caixa, a aquisição do terreno mais a construção, nenhum outro banco faz. Então, assim, são muitos diferenciais em termos de habitação. Quando a pessoa pensa em habitação, já pensa na Caixa, né? Exato. Exato. Fora que a gente tem também a linha que a gente nem está falando ainda, que é a Minha Casa Minha Vida, que, querendo ou não, é uma linha governamental e também detém bastante financiamento. Exclusivo da Caixa também. Exclusivo da Caixa, onde as taxas partem de 4,25 ao ano, tá? É zero, né? 4,25 ao ano. Poxa. Menor que a inflação. Eu quero falar o seguinte, para que você consiga chegar lá e vender o seu imóvel nesses 15 dias que a Patrícia falou aqui, você primeiro precisa ter a sua edificação averbada na matrícula, tá? Então, nesse momento é que aqui a Adriana faz diferença na sua vida. Por quê? Porque se eu precisar aqui em Atibaia fazer uma emissão de habite, aprovação, vamos lá, do começo, aprovar um projeto de regularização, emitir o habite, regularizar na Receita Federal e averbar no cartório, eu preciso de 3 a 4 meses para conseguir ter essa documentação regular, para que você apresente essa documentação regular para a Patrícia, para que ela te dê o dinheiro em 20 dias. Perfeito. Então, para que a gente, importantíssimo. Para que a gente, então, o que acontece, eu vejo as pessoas perderem negócio. Sim. Por quê? Consegue o comprador tem crédito, só que aí que ele vai começar a regularizar o imóvel. E dependendo do passo que ele tiver, dependendo do estado, né, da construção, se vai ter que regularizar a calçada que estava com quebradinho, tudo isso interfere no prazo e ele perde o negócio. Exatamente. Adriana, eu já tive casos que demorou mais de 6 meses. E é tão ruim isso, porque assim, quando a gente avalia... do caso, pode acontecer. A gente avalia o cliente, aquela avaliação fica válida por 6 meses, né? O crédito dele. Eu achava que era tipo 30 dias. Né? Fica por 6 meses. E aí, a gente demorou mais de 6 meses, precisamos reavaliar o crédito do cliente, aprovou menos do que ele tinha aprovado. Da primeira vez. Da primeira vez. Então é horrível isso, é ruim para todo mundo. O corretor não recebe, nós não conseguimos concluir o processo, o vendedor não recebe, o comprador não mora na casa dele porque ele quer morar o quanto antes. Então, é isso que você falou, é essencial, né? Não é importante, é essencial já regularizar o imóvel, né? O ideal é que quando a pessoa constrói, ela já faça tudo a edificação, certinho, né? E principalmente já fazer esse estudo com você para poder regularizar, para poder diminuir o INSS da obra, porque é muito pesado o INSS. A gente que constrói, a gente sabe, dói no bolso. Chega lá no final da obra, você já acabou a paciência, o dinheiro, né? E chega aí o boleto. Tem que recolher INSS, ABITS, ISS. E o mais importante, né, que a gente já falou isso em outro episódio, enquanto você não averba a construção, e para averbar a construção você precisa da CND da Receita Federal. Sim. E do ABITS da Prefeitura, você não começa da quitação. Uhum. Então você continua pagando juros de obra. Exato. Enquanto você não faz isso. Então, assim, vamos focar no caso da Patrícia, que é a casa está pronta. Vem para D&C. Adriana, não tem dinheiro para fazer regularização, não tem problema. Entenda o seu caso. Essa primeira consulta a gente não vai cobrar. Entenda quanto tempo você precisa, entenda quanto dinheiro você precisa. Porque às vezes ele pega um sinal de 10, ele precisa de 30. Uhum. Então ele precisa entender o contexto, o valor e o prazo, para que ele feche um negócio falando, você tem 6 meses, beleza, eu preciso de 4 para regularizar. Outra coisa, prefeitura não é tão caro assim, porque a Receita Federal é que acaba pegando mais. O INSS da obra é mais Só caro. que o prefeitura é o mais demorado. Aqui Exato. em Atibaia, né? Que a gente tô falando aqui de Atibaia. Tô em Bragança também, Isso. em Bragança não posso falar. Mas aqui em Atibaia, um habite demora em torno de 2 meses, 60 dias para sair quando é rápido. Isso quando tá Tudo certo, né? Quando é rápido, quando tá tudo certo. Exato. Então, assim, se você tá pensando em vender a casa, sabendo que 70% das pessoas que compram um imóvel compram financiado, já vem para D&C, a gente vai fazer esse levantamento para você. Se você puder, investe na regularização de prefeitura, que é o mais demorado, porque a hora que você fechar o negócio, se tiver habite, em 30 dias eu termino o processo, Receita e Cartório. Porque Receita e Cartório é caro, mas é rápido. Sim. Prefeitura não é tão caro assim, mas é demorado. Sim. Então, a gente tem que fazer esse alinhamento de expectativa, porque às vezes a pessoa constrói, daí ela amplia garagem, piscina, churrasqueira, ela não regulariza essa ampliação ou nunca regulariza nada, e ela consegue um comprador, o cara tem o financiamento, tá aprovado, você ia liberar esse dinheiro em 20 dias, não vai mais. Exatamente. E as pessoas às vezes não sabem nem por onde começar, né, Adriana? Então. Quando a gente tem profissionais assim para indicar, é maravilhoso. Sim.
E aí, quando a gente estiver falando de construção, eu vou falar da super redução quando a gente paga durante a obra. Porque eu tô pegando essas pessoas assim, a casa já tá pronta, já tá lá, já não tem Sim. mais o que fazer. E você precisa ter esse documento da casa. Isso eu acho que é uma coisa que é legal da gente falar. Você falou dos 4 documentos do comprador. Sim, Quais são os documentos de quem está colocando a casa para venda? sim. Na verdade, é comprovante de residência, é o documento de identificação, né? Estado e civil. o Estado Civil. E a matrícula do imóvel com a construção averbada. Isso, daí do imóvel é o IPTU e a matrícula, exatamente. Tá. Porque muita gente acha que porque tem área construída no IPTU, tá tudo certo. E não é necessariamente assim. Pode ser que esteja, mas não é uma garantia de que está. E tem que ter na matrícula também. que- Principalmente na matrícula. Exatamente. A matrícula é quem manda, né? A matrícula é mandatório. Exato. Então, beleza. Desculpa aí, mas é que eu tinha que contar porque as pessoas Exatamente. ficam deixando pra depois, elas colocam pra vender, arrumam um corretor bom, arrumam, né, um comprador que tem crédito aprovado e não consegue finalizar. Isso é importantíssimo o que você falou, Adriana, porque acontece mesmo, tá? Eu falei num cenário ideal, né? Documentação ok, de 15 a 20 dias está assinando. Agora, caso a documentação do vendedor não esteja regularizada, realmente E se o vendedor tiver dívida, interfere alguma coisa? interfere. Depende da dívida, tá? Mas a gente também faz essa consultoria, né? Faz a indicação para ele fazer a regularização. Até a data da assinatura do contrato tá tudo ok. Eu já tive um caso, inclusive, de comprador que desistiu de comprar o imóvel. Tá? Nós aprovamos o crédito dele. A hora que a gente pediu a documentação do imóvel não estava averbado. O comprador precisava mudar logo. E aí entra nesse processo burocrático. Ele desistiu de comprar o imóvel. Então, por isso que é importantíssimo o imóvel já estar averbado, né? A matrícula já está ok. E todas aquelas certidões que o corretor normalmente tira, vocês também fazem essas verificações? Ou isso é só o corretor que faz? A Caixa já, quando é um processo de financiamento, a Caixa já verifica tudo. Ah, tá? imagino, né? Porque ela não vai correr o risco, né? É porque Sim. quando a gente financia o imóvel ele é da Caixa. Sim. Até que o cliente ele termine de pagar, o cliente ele tem a posse do imóvel, mas a alienado. propriedade é da Caixa, né? Então, é importantíssimo. A Caixa faz todas essas verificações de comprador, vendedor e imóvel. São três análises que nós fazemos. Até uma segurança para quem está comprando, né? Segurança para Documentação. todo mundo. Né? Exatamente. Porque o imóvel é da Caixa, então ela tem total interesse que esteja 100%. Se tiver algum problema, a gente fala, olha, tem esse problema aqui no vendedor, no imóvel, arruma, Vamos né? regularizar. Regulariza para a gente poder dar sequência no financiamento. Então tá. Então a ordem de você que está em casa é: primeiro me procura, confere se a documentação do seu imóvel está correta, depois você procura Patrícia e Pedro para ver se a sua documentação, se o seu crédito está ok. Exatamente. Exato. Muito bem. Então, você tem esse monte de possibilidades de linha para casa pronta. E quando é terreno? Construção, como que funciona? Maravilha. Quando é só terreno, a Caixa financia até 80% do terreno. E é super rápido, porque geralmente o terreno já tem a matrícula dele ali, rapidinho, tá? Em torno de 15 dias no máximo a gente já está assinando. Deixa eu falar uma coisa importante. Gui, põe na câmera central. Seguinte. Se você está... É claro que pela Caixa você não vai comprar mesmo, nunca, jamais, um terreno clandestino. Porque a Caixa nem vai tirar essa possibilidade de aprovação. De jeito nenhum. Mas se você está comprando um terreno e não vai ter, né, a necessidade ou a oportunidade de comprar aqui com os nossos super correspondentes, não compre terreno que não tem matrícula. Um terreno sem matrícula é um terreno que não existe, tá? Alguém pegou uma porção grande de terra, fatiou, picou e tá te vendendo. Isso não é um terreno. Documentalmente, esse terreno não existe. Não coloque em risco o dinheiro que você juntou por anos nesse terreno, que depois você não vai conseguir aprovar projeto. Não consegue financiar. Boa. A pessoa comprou um terreno irregular. Que ela não tinha conhecimento, não procurou um corretor, e ela tá achando que ela tem um terreno que não tem matrícula. Então, se não tem matrícula, não tem terreno. Ela te procura para aprovar o financiamento da construção. Aí você vai olhar a documentação e vai falar para ela: olha, com esse contrato, precisa da matrícula. Sim. Você financia para ela uma construção sem ela ter a matrícula no nome dela? Não. Infelizmente não. Sem o terreno ter matrícula, se o terreno não existe? Não. Impossível. Então, pessoal, eu falo que esse podcast ele é um podcast informativo. Exato. Você tá pensando em comprar, você não compre nada que não tenha matrícula. Ah, mas tem uma matrícula mãe de 50 mil metros quadrados. Não, você tá comprando 50 mil metros quadrados? Você tá comprando um terreno de 500. Então, você tem que ter uma matrícula do terreno de 500. Não compre nada diferente disso porque é bucha. Você não vai conseguir financiar a construção, você não vai conseguir financiar terreno, você não vai conseguir nada.
E eu tô falando isso em alerta. Não, o pessoal às vezes acha que contrato de compra e venda, né, vai ter algum valor, mas não. E a gente que vem de banco, a gente já viu tanta coisa acontecer, né? Imagina 18 anos de banco. É uma judiação. E assim, é uma oportunidade, está super barato, não existe milagre. Se tá milagroso, toma cuidado, não existe milagre. Toma cuidado que é bucho. É verdade. Então é isso, tem que ver na realidade. Se tem documentação, se não tiver, sai fora que é problema. O CREA, ele tem entrado com processo de ética contra profissionais que executam projetos em lotes clandestinos. Uau. Porque se o terreno não existe, como que a gente está fazendo projeto? Sim. Né? Aquele terreno, então não pode. Está sendo conivente. Ele não deveria ter comprado, diferente de uma situação constituída, se entrar num bairro que o terreno existe, que não é, a gente não está falando dessa situação. A gente está falando dos oportunistas que fatiam terreno por aí, saem vendendo, e a hora que ele vai conseguir procurar um financiamento de construção na Caixa, ele não vai conseguir. Então tá, se ele tem matrícula, partindo do princípio que ele tem uma matrícula legal, uma matrícula bacana, esse terreno existe mesmo, e aí ele consegue comprar esse terreno com 80%. Assim, se a gente for financiar só o terreno, até 80% do valor do terreno, tá? Os 20% ele paga de entrada direto ao proprietário, tá? Tá. E a Caixa entra financiando os 80%. Se ele quer financiar o terreno mais a construção, a Caixa financia 80% do terreno mais 80% da construção. Em um contrato só, sai tudo. Compra do terreno mais a construção. 80-80. 80-80. Se ele já tem o terreno quitado já no nome dele, bonitinho, com matrícula, a gente financia até 100% da construção dele. 100% da construção dele. Mas ele tem que ter o terreno. A propriedade quitado. Do terreno isso, quitado. Projeto aprovado na prefeitura, a gente financia até 100% da construção dele. Mais ainda, se ele já tem uma obra em andamento. Pessoal, olha aqui, isso aqui é importantíssimo. Quando a gente roda os condomínios, eu rodo bastante os condomínios, a gente vê muita casa inacabada, muita obra inacabada, né? A Caixa também. Existe uma possibilidade para isso, gente? Existe. Se a obra não estiver com mais de 70% executada, a Caixa financia o restante da obra. E ainda reembolsa até 30% do que ele gastou. Tá? Então, assim, é uma linha maravilhosa. Todas as linhas que nós estamos falando aqui são maravilhosas. E é uma linha que a gente faz muito. Então, assim, o pessoal pensa, não, mas construção vai dar muito problema de documentação. Não. É simples. Para vocês terem ideia, até a vistoria do engenheiro na obra, a gente ensina ao proprietário como tirar as fotos e mandar direto para a Caixa. Não precisa ser o engenheiro que faça essa vistoria para ficar gerenciando, né? Então, assim, é muito fácil fazer. É muito simples. Muito simples. E aí, falando de obra em andamento, Adriana, a gente fala assim, o dinheiro, geralmente ele acaba antes da obra acabar, né? Sim. Então, assim, já acaba... Mas é para isso que tem o tal do 20%, né? Porque você tem que ter o aporte inicial, né? Exato, você tem que ter uma grana inicial ali. E aí, o que aconteceu? Por que ainda tem hoje muita obra parada? Depois da pandemia, os preços explodiram de material de construção, de terreno, tudo, né? De tudo, né? E aí, a pessoa se programou com aquele custo de obra X, os preços explodiram e ele não conseguiu terminar a obra. Tem obra parada há 3, 4, 5 anos, né? A Caixa financia essa obra parada? Sim. E é muito rápido, porque o projeto ele já está aprovado pela prefeitura. Então, o cliente comprovando renda, a gente consegue fazer. Só que o ideal é aquilo que a gente começou a nossa conversa. Procura a gente antes. Não deixa para procurar lá no final. Porque se a obra tiver com mais de 70% de execução, não dá mais financiamento. E outra, a gente consegue se programar, já deixa o crédito do cliente aprovado, já entra com documentação. A nossa parte é muito rápida. Em 20, 25 dias, geralmente a gente assina o projeto, o financiamento de construção. Né? Porque o projeto vai ter que estar aprovado. Então é rápido. Então ele não perde tempo de mão de obra, a gente consegue se antecipar. Então, pelo amor de Deus, se antecipe, se planeje, que vai valer a pena. Você vai economizar muito dinheiro e vai sair, o estresse vai ser bem menor. Sim. E o seu sonho vai ser realizado bem mais rápido. Então procura profissionais que entendem do assunto, que a sua vida vai ser facilitada, pode ter certeza. Deixa eu sair agora do local de quem está querendo comprar, querendo construir, e me colocar no local de um engenheiro arquiteto, tá? Okay. Então,
Sou engenheira, eu sou mesmo engenheira, tá, gente? Eu sou engenheira, eu sou uma E arquiteta. presidente do CREA, que orgulho. Do CREA não, da Associação dos Engenheiros. Associação dos Engenheiros, maravilha. Mas a presidente do CREA é a Lígia Mackey, ela é a primeira mulher em 90 anos de sistema Olha só. a ser uma presidente. Eu aqui sou a primeira mulher em 40 anos. Parabéns. Parabéns. Aqui E é um orgulho estar falando aqui com você. É. Mas então, eu estou aqui engenheira, né? Um cliente... Meu, porque tem cliente que conecta, né? Tem cliente que você fala, cara, eu sou amiga desse cara da vida toda, né? Leve. E a gente tem que tomar cuidado também pra não ficar muito amigo, pra não atrapalhar. Mas assim, beleza, conectou tal. Ele tem o dinheiro, mas depois que a gente fez todos os projetos complementares, porque hoje em dia, quanto mais, né? A gente teve a Steel Pro que veio aqui, falou dos projetos complementares. Então a gente tem ali o projeto arquitetônico, os complementares tal. Ele fechou o custo na Costiarc. E a gente tem ali um valor total final, tipo, muito próximo do que vai acontecer, a não ser que dê um boom nos preços. Sim. Uhum. E aí ele olhou e falou assim, poxa vida, né? Eu tinha planejado X e eu tenho, sei lá, 70% desse valor. Agora não sei se eu começo, não sei se eu desisto, refaço o projeto. Vamos diminuir um pouco o custo de acabamento, mas ainda assim está acima. O que nós, engenheiros e arquitetos, podemos sugerir para esse cliente quando a gente vê que ele já tenha tudo ali muito desenhado, tudo muito pronto, é exatamente o que ele quer, mas ele tá precisando de um aporte, De um fôlego, né? De um fôlego. Sim. Tipo, ele achou que ele ia conseguir sozinho e percebeu que não vai. Não é muito, mas, né? Sim. Porque o importante é ter os 20% pelo menos para começar, né? O que a gente, profissional, pode falar? Procura o Pedro e a Patrícia? Tipo Com isso? certeza. Exato. Já. Na hora que está desenvolvendo o projeto, já procura, já deixa o seu crédito pré-aprovado, já vamos mandar para a prefeitura. Às vezes, Adriana, o cliente ele tem um sonho de ter uma casa de 300 metros quadrados, por exemplo, mas ele só tem recurso para fazer uma casa de 180, né? Mas o sonho dele é uma de 300. Vamos fazer uma parte, ou financiar uma parte, né? Ele vai conseguir realizar o sonho dele, o arquiteto vai ficar feliz porque o projeto vai ser maior também, né? Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz, ele realiza o sonho dele e a Caixa financia essa diferença para ele. E aí nós não falamos nem a parte melhor, né, Paty? Tem parte melhor? Tem Então ainda. conta. A parcela do financiamento ele só começa a pagar depois que a casa estiver pronta. Olha que maravilhoso. Mas paga os juros de obra durante a obra. Enquanto a obra está sendo construída, ele só vai pagando os juros dos valores liberados. Que forem desembolsados. Que é bem menor do que a parcela. Então, se ele paga um aluguel, dá para ele financiar uma construção. Exato. Ele só vai começar a pagar conciliar. a parcela depois. Porque, tá, vamos lá. Agora eu gostei de novo. Tá. Quando existe o juros... Eu sei de juros de obra, mas eu não sabia que ele era menor do que a parcela. Eu Bem achava menor. que ele era Bem o mesmo menor. valor. Bem menor. Bem menor. Porque ele só vai pagar juros dos valores Que liberados. ele já recebeu. Exato. Isso. Porque essa de construção, ela é liberada em fases, em etapas, né? Então, vamos supor, a primeira etapa foi 50 mil reais que ele fez a conclusão. A Caixa vai reembolsar os 50 mil. Então, os juros vai começar a correr a partir só de 50 mil reais. Então, o encargo não vai ser sobre o total da construção. Vai aos poucos, então vai ser bem menor. De fato, quando ele terminar a construção, né, averbar, tudo certinho, daí começa a contar o prazo do financiamento com a parcela cheia. Tá, mas então a informação que eu passo de que ele só paga juros de obra enquanto ele não averba é correta. Sim, Sim. A única coisa é que a parcela de juros de obra é menor bem menor. Bem do menor. que a parcela de financiamento. Sim, porque É ele bem não tá menor. pagando o principal, ele só tá pagando os juros. Então, se ele estiver morando de aluguel, pode ser que ele consiga pagar o aluguel dele e pagar os juros de obra enquanto ele constrói. Sim. A E gente se já ele faz até o contrata cálculo para os profissionais, do jeito que a gente acabou de falar aqui, um arquiteto, os projetos complementares, ele tem todo esse acompanhamento da obra certinho, porque o profissional responsável faz toda a diferença nessa hora, Muito. né? Essencial. Porque se a obra não está bem planejada, se a obra não está sendo bem executada, vai Vai. bancar todo mundo aqui. Vai. Eu, vocês, a minha parte não sai, a parte de vocês Vai. não sai. Ele fica lá morando de aluguel e continua pagando juros. Sim. Então, essa escolha do profissional, engenheiro, arquiteto, que ele vai ter para entrar nesse processo com vocês de financiamento de construção.
Né, a obra pronta não, né? A obra pronta é mais a regularização comigo mesmo. Isso. Mas a construção são vários profissionais envolvidos. E a gente sempre fala isso. Quanto mais especialistas você tem, mais você economiza e mais certo acontece o planejamento. Menos né? dor de cabeça, Menos né? dor de cabeça. Você já começa ali com o pé direito, Sim. né? Com todos esses planejamentos. Exato. Faz sentido o que eu tô falando? Total. Uma que assim, a Caixa exige que um responsável técnico assine as ARTs, né? Os documentos de obra, né? Então, assim, ele precisa, é essencial que ele tenha mesmo um profissional. Mas, assim, vai facilitar muito a vida dele. Sim. Muito. É. Eu vou falar uma coisa agora que eu não combinei. Mas é o seguinte. Você, profissional que está assinando processos para a Caixa, não assine a RT de execução se você não está executando, tá? Exato. Porque a Caixa vem com esse negócio de RT de execução. Agora sou eu que tô Sim. contra a Caixa aqui. Ela quer a RT de execução. E às vezes o profissional é responsável técnico de visita, que ele vai lá a cada 15 dias, o proprietário não contratou ele para administração, Sim. gerenciamento e execução da obra. Então, você, profissional, não tem obrigação de assinar uma RT de execução se você não foi contratado para esse gerenciamento completo. Exato. Então, é bom que isso fique claro, porque tem gente que fala assim, o proprietário está pedindo, eu vou assinar. Se você não está recebendo para isso, que agora sou eu defendendo a minha classe claro. profissional, Sim. não tem problema nenhum você assinar. Se você está sendo remunerado, está executando o serviço. E está acompanhando, E está né? acompanhando. Porque às vezes o proprietário contrata uma visita a cada 15 dias, ele não está executando, ele está dirigindo. É um RT de direção de obra. Ele vai a cada 15 dias, dá o norte, vê se está tudo certo, preenche a caderneta de obras, né? Sim. Tem todos os relatórios. A RT de execução, ela é muito mais séria, Execução/execução. né? Então, assim, se o proprietário quer uma RT de execução, ótimo, a Caixa precisa, sucesso. Ele pode te contratar. Ele tá recebendo dinheiro para isso, gente, Sim. Exato. né? Sim. E a obra que tem um profissional executando, com gerenciamento, com administração lá todos os dias, comprando material, ela não vai ter atraso, ela não vai ter problema, ela não vai ter... Então, o importante é que você entenda que você não tem obrigação de preencher a RT para o cliente se você não está de fato prestando esse serviço. Quando você já está aqui envolvido com todos os profissionais do sistema, você já entendeu o que você faz, qual que é a sua obrigação e o que você vai entregar. Então, assim, tá tranquilo fazer a RT de execução quando você é contratado para execução. Combinado? Agora vamos para a parte de casos e causos. Contem aí o que já aconteceu no financiamento ou em algum outro caso, né? Que você fala assim, puta, esse aqui foi muito legal, vou contar. Legal. Adriana, eu gosto... o financiamento... Hoje o crédito, se utilizado de maneira inteligente, ele facilita muito, tanto para a aquisição de patrimônio, para alavancagem patrimonial, ou para conseguir a primeira casa própria mesmo. Então, o crédito utilizado de maneira correta, ele é maravilhoso, né? Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Mês passado, eu comprei uma casa, eu já tinha comprado uma outra casa, numa oportunidade, já ganhei 150 mil de lucro em 6 meses nessa casa. Acho que tá bom, né? Tá bom. Para 6 meses, né? E era uma casa de médio padrão, não era nem alto padrão. Aí comprei uma outra casa dando essa de permuta. Tô financiando agora um valor X, onde a minha parcela, e vou alugar essa casa, tá? Então a intenção, aqui eu tô pensando como investidor. Tá. Que, inclusive, acho que 70% dos meus clientes são investidores. Ah, é? E eu aqui achando que era o povo querendo comprar casa própria, eu inocente. Não, investidor, eu atuo muito no médio E na e alto construção padrão. também? Construção também, principalmente. É? Casas para vender, principalmente. Então, o que aconteceu? Eu estou financiando 70% desse imóvel e estou alugando. Inclusive, eu aluguei esse imóvel, estou assinando contrato de locação hoje, por coincidência, aluguei acho que em 10 dias, né? A parcela que esse inquilino vai pagar para mim corresponde a mais de 90% do valor da minha parcela. Então, o aluguel que ele vai me pagar corresponde a 90%. Ah, espertinho você. Ele cresceu o patrimônio dele, né? E quem vai pagar aí a parcela É o próprio É o patrimônio. meu inquilino. Exatamente. Meu inquilino vai pagar minha parcela. É a casa pagando o seguro dela mesmo. E aí, assim, Sensacional. eu estou alavancando o meu patrimônio e não estou pagando, quem está pagando é meu inquilino. Olha que maravilhoso. Mais do que isso, principalmente mais do que isso, daqui 5 anos, daqui 10 anos, quanto que não vai valer esse imóvel? Sim. A gente costuma dizer no mercado imobiliário que a cada 5 anos o imóvel quase dobra de valor. Então, Tudo isso? a cada 5 anos. E se pegar a pandemia, mais do que dobrou, né? Tá. Então, você imagina daqui 5, 10, 15, quanto não vai valer esse imóvel? E aí, então, a intenção é criar uma carteira de aluguel
para que os inquilinos paguem as parcelas. Olha que maravilhoso. Mais do que isso, Inteligentíssimo. Sim. e assim, o que eu atendo muito, principalmente no financiamento de construção, é aquele empresário, investidor, que ele compra o terreno, utiliza o dinheiro da Caixa para construir, não paga parcela, porque ele só está pagando os juros dos valores liberados, Tá. já anuncia essa casa na planta, vende essa casa, e aí quando vende, ele quita o financiamento, a pessoa que está comprando vai financiar ou pagar à vista, ele quita o financiamento dele e fica com lucro líquido. Aí você consegue ter mais velocidade ainda. E como que a pessoa financia uma casa que não tá pronta? Super simples, ele pode financiar com qualquer banco, com a Caixa ou qualquer outro banco, de preferência com a Caixa, né? Conosco. Né, Paty? Você fez comigo? E a gente faz o interveniente quitante, nós quitamos o financiamento tem um atual. lance burocrático que faz isso acontecer. Internamente. Isso, é o interveniente quitante. Tá. E assim, é normal, é um processo simples de financiamento. Eu já tô aqui com a minha interveniente cabeça burocrática, né? Como que ele vai pegar o documento se não tá tudo documentado? A gente faz isso. Pedro, muito bom. Interessante que o Pedro falou de usar o financiamento a nosso favor de forma inteligente. Acontece muito, até para investidor ou até a própria pessoa física que gostaria de comprar a sua casa própria. Ele tem o recurso investido. Só que o que acontece? É mais fácil, de repente, ele ficar com a liquidez do investimento dele, ter isso, financiar a parte do imóvel, porque a taxa de juros, gente, gira em torno de 0,84 ao mês. Exato. O seu investimento, se tiver um bom investimento, de repente você consegue 1% ao mês. Então, assim, é muito inteligente que você não desfaça de todo o seu investimento, seu patrimônio ali, para a aquisição do seu imóvel. No final das contas, você vai ter o seu investimento mais a residência. Você vai ter as duas coisas. Tá? E aqui nós estamos falando de médio e alto padrão. Sim. Agora, quando a gente vai para o Minha Casa Minha Vida, que é um padrão menor, né, de financiamento, muitas das vezes a parcela que aquele cliente paga de financiamento é menor do que o aluguel que ele pagaria no outro imóvel. Porque a taxa parte de 4,25 ao ano. Então ele está comprando um negócio que é dele. Ele tá E pagando um negócio que é quanto dele. que uma família tem que ter para poder procurar? E vocês fazem o Minha Casa Minha Vida também? Sim, muito. É o que E mais sai. quanto que a família tem que ter de renda para conseguir procurar vocês para esse específico do Minha Casa Minha Vida? Vai depender do valor que ele precisa financiar, mas a partir de R$ 1.700 de renda, ele já consegue um valor de financiamento. Renda bruta familiar, a gente está falando. A somatória em marido e mulher. Tá. Mas com 1.700 você não consegue comprar nada? Aí, o valor do financiamento vai ser baixo. No Minha Casa Minha Vida, ele tem também subsídio Do do governo. Ele tem valor máximo também, não tem? Até R$350 mil a casa, Tá. o imóvel. imóvel. E até R$ 8.000 de renda bruta familiar. Aqui em Atibaia é difícil. Lá em Bragança tem casa de 350 Tem mil? bastante, tem. Atibaia, os preços são maiores, né? Mas acontece, mesmo Mas assim. acontece. Mas acho que Bragança tem mais opção, né? Tem mais. De 300. E é pertinho, né? Sim. Do lado, né? A cidade... As duas cidades são maravilhosas. Eu amo as duas cidades. Olha, eu nasci aqui, então eu acho que aqui é mais legal. Não, mentira. Eu também acho. Olha, eu prefiro Bragança. Vou defender Bragança. Lá tem o Red Bull Bragantino, tem a Não, USP. começa não. Lá não tem a gente. Não tem. Não, a gente Verdade. fica aqui, ó. A gente vale mais. Pessoal, então vamos lá, vamos finalizar. Sim. Vocês têm alguma coisa, algum depoimento, alguma coisa que vocês queiram deixar aqui pra finalizar? Fala assim, poxa... Eu quero te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus, vamos. Essas regularizações de obra, regularizações de imóveis que você faz só na cidade de Atibaia ou você atua Brasil todo, região? Como é que você... Receita Federal, eu atuo o Brasil todo porque o processo é online. Tá. Então, eu consigo atender qualquer município de qualquer lugar do país. Ok. Como eu disse na palestra do Vinícius, qualquer território brasileiro. Agora, a aprovação na prefeitura eu faço só Atibaia. Só Atibaia. Porque daí tem a legislação municipal, tem a forma de montar o projeto, aí acaba ficando muito específico. A gente até já fiz alguma coisa em Bragança, mas eu prefiro atuar aqui, Tá. que é onde eu manjo, né? Sim. Porque eu sei, aquela história do especialista que a gente falou, né? Exato. Sim. Aqui eu tenho certeza que eu posso responder tudo o que o cliente perguntar, né? Então, assim, o próximo planejamento de obra, da próxima obra que eu for fazer, o planejamento do INSS você consegue fazer mesmo que a obra seja em Bragança. Qualquer lugar do país. Maravilha. O planejamento de obra a gente faz em qualquer lugar do país. A redução é de 50% a 70%, se for pré-moldado até 90%. Nossa. Então, Show. assim, só que isso tem que ser recolhendo durante A a obra. obra. Desde o início. Importante. Desde o início, para que tenha a redução. Tá. A gente regulariza a obra pronta, claro. Mas se você quer um planejamento tributário para ter essa redução de até 70%, tem que ser desde o começo da obra. Então, quando você aprovar o financiamento lá com o Pedro, com a Patrícia ou com qualquer outro correspondente, você pode Não. vir você pode vir aqui para a DIC que a gente vai te ajudar a fazer o planejamento para que você
pague o mínimo possível, né? Se você já tá no meio da obra, dá tempo. Vem que a gente faz retroativo que ficou pra trás e planeja daqui pra frente. É perfeitamente possível. Ah, se eu soubesse antes. Não, mas dá tempo. Nunca é tarde. Não tá? Nunca é tarde. Certo, então, mais alguma coisa? Certinho. Vocês querem deixar mais algum recado final? Pessoal, utilizem o crédito financiamento caixa. Você consegue financiar seu terreno mais construção, falamos aqui, construção em terreno próprio, obra em andamento, sua obra está parada, me consulte a Patrícia, tá? Nós vamos atender você de forma personalizada, desburocratizada, a gente faz o negócio acontecer, lógico, dentro das normas da Caixa, mas a gente faz o negócio acontecer de forma assim simples, para que você... Sim. A gente já sabe que obra dá um estresse maior, né? Então a nossa intenção é resolver realmente o seu problema e o seu gap, tá bom? Exatamente. Conta com a gente. E atenção aos corretores, tá? Nós atendemos de forma personalizada também você e seu cliente. Fazemos, inclusive, treinamento aos corretores para que eles possam ter essa bagagem inicial com dicas valiosas para não perder aí um feeling, né? Para pegar o negócio, fazer a venda, tá? Então, entre em contato com a gente que a gente vai solucionar essa sua venda. Engenheiros, arquitetos e corretores, nos procurem que sua vida vai melhorar bastante. A gente tá falando com o pessoal do dinheiro aqui, gente. É isso aí. E a gente também tem treinamento para corretor. Olha que legal. A gente podia marcar um dia Sério? de fazer um treinamentão. Com certeza. Top. Porque Tá a marcado. gente fala do imóvel regularizado, né? Sim. Matrícula, Sim, propriedade, entra mais nos projeto, detalhes, habite, Receita Federal e averbação. Sim. Que legal. Que é como que tem que estar o documento para que vocês possam fazer o financiamento, né? Exatamente. O nosso próximo treinamento a gente faz em homenagem ao Dia do Corretor de Imóvel, que é próximo do dia 27 de agosto, se eu não me engano. Uhum. Então, a gente podia organizar, né? Vamos fazer fazer junto? um treinamento. Já tá marcado. Vamos? Tá marcado. Então, tá bom. Ótimo. Então, agora, momento bônus. Opa. Olha, gostei. Gostaram? Gostei. Adorei. O que vocês podem dar de bônus pra quem falar assim, Pedro, eu fui lá no Pode Prosa, eu te conheci no Pode Prosa, eu quero um benefício especial. Você consegue dar uma vantagem especial pra quem viu a gente no Pode Prosa? Claro, nós vamos cadastrar para vocês a menor taxa possível. Nós vamos mostrar assim, ó, a melhor condição sempre possível, né, para o cliente. Nós vamos te dar o caminho de como você conseguir pagar o mais barato possível pelo financiamento e no final vai ganhar um presente da gente também. Mas tem que falar que viu no Pode Prosa? Pode prosa. Pode Tem que falar prosa, que vem no tem Pode Prosa e no dia da assinatura nós vamos dar um presente especial para vocês. Olha lá, Patrícia, concorda? Com certeza. Entregue Assina por mim ou pelo embaixo? Pedro. Assina embaixo. Então tá bom, Maravilha. gente. Então, se você quer um bônus do Pedro e da Patrícia, diga que viu aqui no Pode Prosa. E Isso. claro que você já sabe que aqui na DC Regularização você tem a primeira consulta gratuita pra gente poder fazer toda essa análise, seja de planejamento, seja do seu imóvel pronto que você tá precisando regularizar. Vamos Tá bom? construir o Brasil, pessoal. Vamos regularizar. Regularizar e construir. Regularizar e construir. Gente, tchau, tchau. Tchau, abraço. valeu, gente.